Hoje nós vamos aprender o que é ser embaixador do rei. Hoje nós vamos ter contato com alguns embaixadores do rei, vamos conversar com o conselheiro de embaixador do rei, vamos conversar com pastores também, e qual a função dos embaixadores do rei na igreja, qual a necessidade dos embaixadores do rei na igreja. Então, venha comigo e vamos participar desse dia hoje que promete muito trabalho e muita alegria para o nosso Deus. Vamos lá então. O Jonathan é o coordenador estadual dos embaixadores do rei e cabe a ele monitorar todos os coordenadores do nosso estado e os conselheiros também. Então vamos conversar um pouquinho com o Jonathan, porque ele é um cara que, além de ter saído há pouco tempo do seminário, já está pronto para ser pastor, ele está pastoreando esses meninos. É isso? É isso mesmo. Então vamos lá, Jonathan, me diz o seguinte, você como coordenador estadual, o que você espera dos conselheiros de embaixador do rei, dos outros coordenadores dos municípios? Bom, falando dos coordenadores, eu espero que eles estejam de fato coordenando o seu devido DAER, para que aquele DAER ele venha crescer, não somente em número, mas também em unidade, né? Nós que somos batistas, nós acreditamos muito na cooperação entre igrejas, entre embaixadas, entre DAER. E agora, falando dos conselheiros, o que eu espero de um conselheiro é que, de fato, o conselheiro ele aconselha aquele menino, aquele garoto que está crescendo ali, que está iniciando na sua vida espiritual. E a embaixada, todo mundo sabe, que é uma das principais portas de entrada espiritual desses meninos, desses rapazes que nós temos dentro da nossa organização. Então, me diz o seguinte, às vezes a gente acaba tendo a impressão de que essas organizações, como de embaixador do rei, ele acaba sendo mais um grupinho dentro da igreja, um grupinho fechado ali, uma igrejinha dentro da igreja, né? Você tem essa visão também? Não, a visão que eu tenho é que a Organização Embaixadores do Rei, além dela ser uma organização missionária, que ela vai forjar aqueles meninos para quando eles vierem a se tornarem maduros, nós não precisarmos mais remendá-los, né? Que esse é o nosso lema. A embaixada, ela tem um papel fundamental de cooperação na sua igreja local. Porque não adianta nada eu montar um grupo e ele está andando para um outro caminho diferente da sua igreja local. Nós precisamos estar caminhando juntamente com a nossa igreja local e essa igreja local está caminhando juntamente ali com a nossa convenção. Ok. Aí, pelo que eu entendi, o conselheiro de embaixador do rei, ele é a ponte que liga o coordenador geral com os embaixadores lá da igreja. Da É igreja isso? local, exatamente. É ele que vai fazer aquela ponte ali, porque eu, como sendo uma pessoa só, não consigo estar em todas as embaixadas ao mesmo tempo. Mas aí, de fato, nós temos os coordenadores de DAER, que nós temos um laço mais estreito, e esses coordenadores de DAER, eles conseguem ter um laço mais próximo daqueles conselheiros da sua cidade. Qual o conselho que você daria para pastores, principalmente aqui dentro do nosso estado, o estado do Espírito Santo, pastores que ainda não têm uma embaixada dentro da sua igreja? Olha, além de eu ficar um pouco triste, é, a minha fala é de um incentivo. Não deixe de ter uma organização que é missionária dentro da sua igreja local, porque assim como por mais de 70 anos que a nossa organização tem transformado de fato meninos em homens, né? Meninos que outrora estavam longe do evangelho a meninos que estão mais próximos, nós precisamos estar incentivando esses meninos, porque é através da organização que nós vemos surgindo muitos pastores, que nós vemos surgindo muitos missionários, muitos conselheiros, muitos homens de Deus. Então nós não podemos deixar de ter uma organização que trabalha não só a parte física, mas também a parte espiritual desses meninos do nosso estado, do nosso Brasil. Isso aí. E qual é o primeiro passo dentro da igreja, se um pastor quiser montar uma embaixada, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, além de orar, porque isso daí todo mundo já sabe, é o primeiro passo seria o conselheiro se encontrar com o pastor. Agora, se for já o pastor, melhor ainda, porque já está encurtando mais o caminho. O que ele precisa é ele encontrar, enxergar um papel de liderança e uma pessoa que vai estar desempenhando o papel de conselheiro na sua igreja local. Porque não adianta nada também uma única pessoa querer abraçar o mundo sozinho. Ele vai precisar ter um conselheiro para estar caminhando junto com ele, para estar aconselhando esses meninos. Porque, querendo ou não, os meninos precisam de aconselhamento. Precisam de alguém que vai estar ensinando eles ali o que eles devem fazer ou não. Mostrando a eles ali o caminho que de fato eles devem seguir. Como de fato eles devem ser embaixadores do rei.
Porque embaixador, igual como o irmão Carlos falou, não é somente um grupinho dentro da igreja. A minha próxima pergunta era exatamente essa. É, qual o papel fundamental do conselheiro de embaixador do rei? Bom, logicamente, como ele é um papel de liderança, ele precisa de fato ser um líder. Né? E ser um líder, né, não é simplesmente a pessoa querer. Por que o nome conselheiro? Conselheiro porque ele vai estar aconselhando aqueles meninos. É ele ali que vai ser, de fato, entre aspas, um pai espiritual na vida daqueles meninos. Eu, por exemplo, na minha caminhada como embaixador do rei, eu tive um conselheiro que ele foi para mim um pai espiritual, entendeu? Um pai espiritual que eu não tive. E é aquele primeiro contato ali. A maioria dos meninos, quando entram na igreja, quando chegam na igreja, chegam através da organização missionária Embaixadores do Rei. E é o conselheiro que é o primeiro pai espiritual daquele menino. Então tá aí com um papel fundamental e de fato que o conselheiro ele precisa ter. Ele precisa estar preparado, né, espiritualmente. É uma falando. relação de confiança, Com né? certeza, entre com certeza, entre os meninos e o conselheiro. Ok. Muito obrigado, Jonathan. Bom trabalho. Deus Obrigado. abençoe. Amém. Agora com o Julião. Ele é conselheiro de embaixador do rei aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Julião, qual a utilidade do conselheiro de embaixador do rei dentro da sua igreja? Fala para nós. Então, eu sou conselheiro ali na PIB de Cachoeiro de Itapemirim. A minha função é conduzir os meninos, os embaixadores do rei, na palavra de Deus, dando a ele um suporte, mostrando a ele um caminho, mostrando a ele que o Senhor Jesus é o alvo principal. Ali na primeira igreja, eles desempenham tarefas diferentes. Eles auxiliam no culto, eles dão suporte ao nosso pastor. E é isso, o embaixador do rei, ele trabalha na igreja num todo ali dentro. Então vamos lá. Embaixador do rei é aquele que representa o seu rei na corte de outro rei, né? No nosso caso, o nosso rei é Jesus Cristo, né? Além dessas coisas do trabalhos espirituais dentro da igreja, tem mais alguma coisa com os embaixadores do rei, tipo esporte, acampamento, retiro, alguma coisa que os meninos têm muita adrenalina e quer gastar, né? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Nós trabalhamos na vida espiritual, material, nós desenvolvemos, né? Vou falar da era aqui em Cachoeiro, a nossa Olimpíada, nós temos um apoio no evento no SESC Senac, que é natação. Nós desenvolvemos Ações cívicas? Ações cívicas, e é isso aí, o embaixador, ele trabalha na sua cidade também. Então, o que eu estou entendendo é que você prepara esses meninos de 9 a 17 anos para eles ser exemplo lá fora, é isso que eu posso dizer? Isso, o embaixador tem que ser o exemplo, porque ele está representando Jesus. E o Jesus é o nosso maior exemplo. Então, nós mostramos ao menino que ele tem que representar muito bem Jesus Cristo. Então, e com isso tem um crescimento, assim, os meninos, eles começam a trabalhar em cima disso, retiro, trabalhos espirituais e tal, e você nota dentro da igreja lá que você é conselheiro, você nota que esse grupo vai tá crescendo, está diminuindo, como é que está isso? Sim, o nosso grupo está crescendo. Depois da pandemia, né, teve uma queda muito grande, agora está começando a crescer. No nosso na minha igreja também. Nós estamos com a faixa de 30 meninos e outros, né, que estão se preparando para ser embaixador do rei, mas nós estamos trabalhando com eles ali. Tem uma faixa de 30 garotos embaixadores do rei que servem ao rei Jesus. Glória a Deus. Muito Amém. obrigado, Julião. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. O Bernardo é da Segunda Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim. Ele tem 10 anos, está frequentando a embaixada. E nós vamos conhecer com ele o que é ser o embaixador do rei. Bernardo, fala para mim, você sabe o tema de embaixador do rei? Sim, Olha para lá e fala. somos embaixadores por Cristo. E a divisa? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-nos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. E quem é o nosso rei? Jesus Cristo. E nós representamos quem aqui na terra? Jesus Cristo, Deus. Que ele é o nosso rei. Aham. Então tá bom. Muito obrigado.
Embaixadores de pé, 1, 2. Posição fundamental para o juramento da nossa bandeira nacional. Braço direito estendido. Prometo. Pela minha honra. Proceder em todas as circunstâncias. Como homem consciente dos meus deveres. Amar a minha pátria. E defendê-la na paz e na guerra. Firme. Então, estamos aqui com o pastor Diego, nosso diretor-geral da convenção. E o pastor Diego, como foi um embaixador do rei, ele sabe a importância do embaixador do rei numa igreja. Eu queria, pastor Diego, que o senhor falasse conosco a importância do embaixador do rei, o contato deles com esse trabalho missionário. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é esta união que nos dá a estabilidade e a consistência do trabalho da Igreja do Senhor aqui na Terra. Pensando nesta realidade, não podemos abandonar e deixar de lado aquilo que nos trouxe até aqui, o alicerce, a fundação, o sentido, a essência. Investir em crianças, jovens, adolescentes, em especial nessa organização, embaixadores do Rei, porta-vozes de Jesus aqui na Terra. Fui embaixador do rei, o irmão Carlos Humberto também. Estamos aqui para testemunhar da importância de cada centavo, de cada oração, de cada mentoria, de cada cuidado de pastor e líderes das mais de 700 igrejas batistas no estado do Espírito Santo. Quero conclamar a você, batista capixaba, a orar e a investir nesta organização para que as próximas gerações continuem frutificando, semeando e anunciando que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Ore, invista e cuide desta geração para que a ideologia das trevas não tenha poder e não se apodere daquilo que é do Senhor. Vamos avançar para a glória de Deus. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Isso aí, pastor. O que o senhor falaria para as igrejas que ainda não têm embaixada, para que as igrejas que não têm organização missionária como embaixador do rei? Para você que ainda não tem esta organização, nós queremos motivar, pastor, o seu coração, para que você possa implantar na sua comunidade, igreja, a fim de que esta comunidade seja abençoada em todas as esferas. Não estamos pensando só no presente, mas no futuro das gerações. E é muito fácil. A sua convenção, por meio da União Masculina, ela tem um projeto especial com literaturas, com pessoas preparadas para ir até a sua igreja, até a sua região, a fim de que esse trabalho possa ser plantado, cultivado e mentoreado pela nossa organização União Masculina. Faça agora um contato com o nosso escritório, com o irmão Carlos Humberto, com o Jonathan, conselheiro de embaixadores do rei, nosso coordenador geral no estado do Espírito Santo, para que esta realidade ela seja também uma verdade na vida da sua igreja. E você testificará de que isso faz efeito e faz sentido, e a sua igreja será muito abençoada com este projeto. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe e continue trabalhando junto conosco.